Boa tarde, família da misericórdia. Iniciemos mais um momento de oração, de reflexão do Diário de Santa Faustina, nos mostrando como a riqueza da divina misericórdia. Iniciemos esse momento então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa tarde nós vamos fazer essa experiência profunda com Jesus misericordioso, aprendendo com Santa Faustina como foi que ela tinha, porque ela tinha essa grande devoção a São José. E para isso nós vamos refletir no Diário de Santa Faustina o parágrafo 1203. Mas antes da gente ler esse texto do 1203, vamos fazer uma breve reflexão histórica da Igreja. Em 1870, a Igreja vivia momentos difíceis, um dos períodos mais atormentados da Igreja em sua história. O Papa Pio IX sentiu a necessidade de declarar solenemente o amparo e a proteção de São José a todo o povo de Deus. Então, ele declarou em 1870 São José patrono da Igreja Católica. Bom, José, o humilde carpinteiro de Nazaré, foi o escolhido por Deus para ser o guardião de seu filho e o esposo da Virgem Maria. Também São José é padroeiro das famílias, porque ele cuidou da Sagrada Família. Ele é protetor da boa morte, dos pais, dos trabalhadores. E então, nesse ano que se celebrava, em 2020, se celebraria 150 anos, se celebrou os 150 anos dessa declaração de Pio IX, o Papa Francisco, reconhecendo que a Igreja hoje também está sendo afligida por ataques materiais e espirituais, deu um grande presente à Igreja. Declarou o ano de São José, que vai do dia 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021. A Carta Apostólica Coração de Pai é o nome do documento que o Papa Francisco escreveu, e sobre o ano de São José, são um convite para nós conhecermos melhor o pai adotivo de Jesus e a sua importância no plano salvífico de Deus. E imitarmos, não só conhecermos, mas imitar-nos aquele homem justo e santo que, mesmo sem compreender, acolheu a vontade de Deus. Ele não compreendia. Quantas vezes nós não compreendemos as coisas que nos acontecem, mas devemos acolher com nossa fé em Deus. Entre todos os homens de seu tempo, Deus escolheu José, da linhagem de Davi, para ser o pai adotivo de seu filho divino e humano. E diz o Evangelho de São Lucas que Jesus lhe era submisso. Santo Gertrudes, um grande místico da Saxônia, afirmou que viu os anjos nos céus inclinarem a cabeça quando se pronunciava o nome de São José. Também Santa Teresa d'Ávila disse que a cada santo a gente recorre por uma determinada necessidade, mas a São José nós recorremos em todas as necessidades. Então, Santa Faustina também tinha em São José um poderoso protetor, defensor. E no seu diário, no parágrafo 1203, nós lemos: São José pediu que eu tivesse incessante devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu rezasse diariamente 3 orações, e uma vez o lembrai-vos. Prometeu-me sua especial ajuda e proteção, e todos os dias rezo essas orações pedidas, e sinto sua especial
proteção. Santa Faustina não especifica quais sejam essas 3 orações, mas nós sabemos que Santa Teresa d'Ávila, também devota de São José, ela aconselhava que se rezasse e praticasse diariamente a devoção de rezar 3 Ave-Marias em honra a São José e o Lembrai-vos a São José. Então, gente, lembremos que Deus, querendo vir à Terra, confiou a José a responsabilidade de cuidar da criatura mais perfeita que jamais existiu, que é a Virgem Maria. E ele também confiou a esse mesmo homem o seu filho. Então, São José, ele foi verdadeiro pai de Jesus, não pela carne, mas pelo coração. Ele protegeu o menino Jesus e a Virgem Maria das mãos assassinas de Herodes. Ele ensinou a Jesus o caminho do trabalho. E olha, nunca se ouviu dizer que Jesus se envergonhou de ser chamado o filho do carpinteiro. Naquela rude carpintaria, Jesus trabalhou até iniciar a sua vida pública, mostrando a importância do trabalho para o homem. A vida exemplar de São José também é exemplo para nós. Numa época de uma crise tão grande de autoridade paterna, quando os pais não conseguem controlar, se aproximar dos seus filhos e os fazerem obedecer, o exemplo do menino Jesus submisso a seu pai é um apelo urgente. Isto mostra a importância do pai na vida dos filhos. E também o Papa Francisco nos recorda nesse documento a carência que temos hoje de pais como José e de esposos como José. São José é modelo de pai, presente e atencioso, e é um esposo amoroso e fiel. Os 2 maiores dons com que a humanidade foi agraciada estão sob os cuidados de José, e a ele eram submissos. Maria, um dos maiores dons, e Jesus, o maior dom, foram cuidados por esse dedicado José. Então nós vemos que José é o mestre da oração, da obediência e da fé. Para nós que acreditamos em Cristo, o fato de Deus ter escolhido José para esposo da Virgem Maria e pai legal de Jesus já é motivo suficiente para pensar que José não era um homem comum. Ele foi escolhido por Deus para desempenhar a missão mais difícil, de maior responsabilidade, jamais confiada a outro homem, o de cuidar da Sagrada Família. Vocês acham que não foi difícil para José? José não compreendeu tudo, mas pela fé, em obediência à fé que ele professava, ele acolheu tudo no seu coração. E nós vemos que a figura de José nos evangelhos, ela é bem oculta. Nós não temos muita informação dele na Bíblia, mas as poucas informações que temos já nos é suficiente para reconhecer a sua importância na vida de Jesus e no plano de salvação. O Papa Pio IX, então, ao declarar São José como patrono universal da Igreja, estava dizendo: bom, se São José foi suficientemente bom para ser guardião da família de Nazaré, foi capaz de proteger o Filho de Deus, também será capaz de proteger a Igreja de seu Filho Jesus.
Deus contou com ele e não foi decepcionado. Que o Altíssimo possa contar conosco também. Cada um de nós temos uma missão no plano divino. E é importante que a gente diga sim, Senhor, ao plano divino de Deus para nós. Como José disse sim, como Maria disse sim. Então, agora vamos rezar o Lembrai-vos, pedindo a São José a graça que nós necessitamos, mas a graça de sermos pessoas que não decepcionamos a Deus. Rezemos, eu rezo e vocês podem rezar comigo, dizendo depois. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. Amém. Finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do terço da misericórdia, vamos mergulhar no oceano da misericórdia de Jesus todos os pedidos que trazemos no coração. Apresente o seu pedido, as suas intenções. E você que acompanha todos os dias o Evangelho meditado, as parábolas de fé, o terço da misericórdia nesse canal, pode deixar nos comentários os pedidos de oração e nós rezaremos por vocês. Rezemos também então hoje pelo Brasil, pela humanidade inteira vítima do Covid-19, pelo fim da pandemia, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pelos que cuidam dos doentes e vulneráveis, por aqueles que durante a pandemia arriscam suas vidas para cuidar e proteger as pessoas vítimas desta enfermidade. Vamos também, e urgente, pedir por aqueles que estão afastados da fé, que não conhecem a divina misericórdia. Vamos pedir por nós, por nossas famílias. Vamos pedir pelas almas do purgatório, os aflitos e agonizantes desse dia, as intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria. Agora, fale para Jesus as dificuldades que você tem apresentado. Quais são as lutas que você tem travado no dia a dia? Coloca no coração de Jesus o seu impossível. Peça para Jesus aquilo que só Ele pode te dar. E vamos dizer com muita fé: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Olha, debaixo desta fonte de misericórdia, nos tornamos pessoas melhores para partilhar dessa bondade, dessa misericórdia a todas as pessoas pelas quais nós encontramos, com as quais nós convivemos. Vamos fazer o nosso possível. Jesus fará o seu impossível, porque Ele pode fazer o impossível. A nós cabe confiar. Bom, rezemos agora o nosso terço e não vamos nos esquecer de, ao terminar, dizermos com confiança. Hoje vamos aumentar um dos nossos gritos. São José, valei-nos. E Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!